rever esta igreja e podermos adorar ao Senhor, cantarmos louvores a Deus e meditarmos na sua palavra. Esse tema que vocês se propuseram a refletir é um tema de grande importância para o nosso tempo, o nosso momento em que estamos vivendo. Um tempo que a igreja tem dois caminhos: ou ela aprende a ser igreja, ou ela desaprende a ser igreja. E as Escrituras nos mostram, nos ensinam de várias formas e por vários meios, por várias doutrinas, como a igreja do Senhor deve passar por dificuldades, nunca esquecendo que o seu caminho é em direção à eternidade. Mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, temos aprendido que para estarmos com o Senhor para sempre é uma questão de segundos, de dias, de semanas. E nós precisamos refletir nisso. Não refletir nisso como os existencialistas refletem, que a essência da vida só se consuma na morte. Por isso que muitos filósofos existencialistas defenderam o suicídio. Não, a essência da vida não está quando nós partimos. A essência da vida está em caminhar com Deus. Porque caminhar sem Deus é estar em morte, caminhar com Deus é estar em vida. Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, Apocalipse capítulo 1. Esse será o nosso texto. E que o Senhor fale conosco por meio deste livro. Apocalipse é um livro amado e temido pelos cristãos. Todo mundo tem curiosidade de saber o que é que significa as coisas que estão no Apocalipse, se a marca da besta é um código de barra, se é um chip de cartão de crédito, se o chip vai ser implantado na nossa palma da mão, na nossa testa, se a besta do Apocalipse, o anticristo, é o presidente dos Estados Unidos ou o Papa, coisas dessa natureza. A gente tem muita curiosidade de saber quais os significados dos símbolos contidos no Apocalipse. Ao mesmo tempo, a gente tem muito medo. Medo das pragas, dos flagelos, dos cavalos, dos cavaleiros nesses cavalos, né? Mas, ao contrário do que nós sentimos hoje em relação a esse livro, esse era um livro muito importante para a igreja do primeiro século. João escreve esse livro já no final do primeiro século da era cristã. Ele estava numa ilha chamada Patmos, ele vai nos dizer isso. Estava ali exilado por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor. E ali ele recebe várias revelações, que essas revelações seriam direcionadas às igrejas, ou às 7 igrejas da Ásia Menor, que é mencionadas tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 e 3. O livro do Apocalipse é dado à igreja para consolação da igreja, não para perturbação da igreja, como nós imaginamos hoje, não é? O livro de Apocalipse tem uma estrutura que nós precisamos entender, essa estrutura, para que nós entendamos um pouco da sua mensagem. Por exemplo, o número 7 é um número constantemente mencionado no livro do Apocalipse. Esse número significa a perfeição de Deus. Por exemplo, quando o texto menciona os 7 Espíritos de Deus, nós vamos ler isso. E aí a gente pensa, Deus tem quantos Espíritos? Se Deus é trindade, como é que entra 7 no meio de 3? Como é que é isso aí? A questão ali não é Deus ter 7 Espíritos, mas que o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus ou da obra perfeita da divindade. Então, simboliza a obra perfeita do Espírito Santo de Deus, não 7 Espíritos literais. Então, o livro do Apocalipse tem vários códigos, e o 7 é um número-chave para você entender a estrutura do livro do Apocalipse. Por exemplo, no início do livro nós temos 7 igrejas. Depois nós vamos ter 7 selos, 7 taças, 7 flagelos e etc. O livro está dividido em 7 partes. Então, as narrativas do livro do Apocalipse, elas são cíclicas. Esta é a forma correta de lermos Apocalipse. Se nós lermos Apocalipse com a mentalidade de que o que está sendo narrado ali é cronológico, nós vamos ter sérias dificuldades de interpretação. Por exemplo, a cada sétima praga, ou 7º flagelo, ou 7º juízo, se encontra ali o juízo final, o fim de todas as coisas. Então, se tem 7 blocos, o mundo vai se acabar 7 vezes?
Deus vai julgar o mundo finalmente 7 vezes? Não é assim. A história é sempre recontada, e sempre que ela é recontada, alguma coisa é acrescentada. Sempre que ela é contada de novo, mais alguma coisa é acrescentada àquela história. E por que era assim? Porque o livro de Apocalipse, ele era lido no culto. Então, num dia a gente lia uma parte, no outro dia lia outra parte, no outro dia lia outra parte, e lia todas essas porções. Então o povo entendia naquela época perfeitamente essa estrutura do Apocalipse. Nós temos uma mentalidade ocidental muito diferente dos judeus, muito diferente dos orientais, porque a nossa mentalidade é linear. A mentalidade dos judeus era cíclica. Eles sempre falavam de novo e falavam de novo. Perceba, quando você lê muitas vezes os salmos, quando você vê expressões, por exemplo, como a que Jesus usava, em verdade vos digo. Então, repetições eram muito usadas de forma cíclica para ensinar uma verdade importante. E o capítulo 1 do livro do Apocalipse é fundamental para que nós entendamos todo o resto. O capítulo 1 nos mostra um Salvador glorioso e um Rei glorioso. E isso faz toda a diferença para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Faz toda a diferença para entendermos como é caminhar para a eternidade. E caminhar já na eternidade. Vivemos entre o já e o ainda não. Vamos ler? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado por uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita,
E aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, fala conosco por Tua palavra, mais uma vez te oramos. Consola-nos, exorta-nos e edifica-nos. Em nome de Jesus. Amém. O Antigo Testamento nos mostra que quando o profeta Ezequiel, antes de ter as grandes visões que ele teve em relação ao juízo de Deus que viria sobre o povo no cativeiro babilônico, ele teve uma visão do Deus glorificado no seu livro. O livro de Daniel também nos mostra no contexto de cativeiro babilônico. Daniel também era um profeta do cativeiro, que Daniel teve visões e viu a glória de Deus nessas visões. O livro do Apocalipse nos mostra os vários juízos de Deus que seriam derramados sobre a terra. A primeira coisa que nós devemos aprender com o livro do Apocalipse é: Deus é soberano sempre. Sempre. Não há nenhum momento na história, não há nenhuma circunstância, não há nenhuma falta de controle por parte de Deus. Deus é soberano sempre e controla todas as coisas sempre. E é o Deus da história sempre. Deus enviou as pragas ao Egito, Deus recolheu as pragas do Egito. Deus abriu mares. Deus multiplicou pães. Ressuscitou mortos. Acalmou tempestades. Ele governa sobre tudo, sobre toda a natureza, sobre todos os corpos, sobre todas as pessoas, sobre todas as pragas. Ele é soberano sempre. E o livro de Apocalipse nos mostra mais uma vez que o Senhor envia várias pragas sobre o mundo e dispensa juízo sobre o mundo na sua história de rebeldia contra Deus. Observe que os juízos de Deus nas taças, nos selos, nos castiçais, sempre são derramados na criação e na humanidade. Na criação e na humanidade. Observe também que o Evangelho nos mostra, através da fala do próprio Jesus, das falas de Paulo, algo extremamente importante. Perguntaram a Jesus se na eternidade ou se no céu as pessoas se casariam, ou com quem uma viúva se casaria depois de ter se casado com 7 pessoas, 7 homens. Jesus disse: lá na ressurreição ou na restauração não se casam nem se dão em casamento, serão como anjos. A palavra ali usada por Jesus para a ressurreição tem um significado correlato a um outro texto de Mateus, que ele diz que na regeneração, essa palavra regeneração usada por Jesus no Evangelho de Mateus se refere à sua vinda, sua volta, à regeneração de todas as coisas. Curioso que Paulo usa essa mesma palavra em Tito 3 para nossa regeneração. Jesus usa para o cosmos, Paulo usa para nós. Por quê? Qual é a relação? A relação é total. Na primeira criação, Deus cria a natureza, Deus cria os mares, Deus cria a terra, os animais, a humanidade. Por fim, a humanidade, no 6º dia. Mas na segunda criação, ou na nova criação, Deus começa o processo de restauração, não pela natureza ou pelo cosmos, mas pela a igreja. A nova criação não se manifesta quando Cristo vem na segunda vinda. A nova criação começa a se manifestar quando Ele entra na nossa vida, na igreja, no tempo e no espaço. Por isso que Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, mas no grego tem nova criação. Nova criação. Ele começa o processo de restauração conosco. Então a nossa caminhada para a eternidade começa aqui e agora com Ele. Nós não vivemos apenas olhando para a eternidade, nós já vivemos dentro dela, porque ela já nos foi dada. E a eternidade habita em nós, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Veja, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Revelação é a palavra usada para o título desse livro. Apocalipse significa revelação. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por intermédio do anjo que notificou ao seu servo João.
qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, no versículo 3, há um texto muito importante, porque ele se dirige à igreja e a quem está endereçado os ensinamentos desse livro. Bem-aventurados são aqueles que leem, aquele que estava dirigindo o culto, porque esse livro era lido nos cultos. Então, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, a congregação que estava ouvindo a leitura do livro no culto público. E bem-aventurados aquele que guarda as palavras desta profecia. Mas o que esse texto nos ensina? Que não somos felizes apenas quando ouvimos ou quando lemos a palavra de Deus, mas principalmente quando nós vivemos a palavra de Deus. Vivemos em um tempo, a era da informação, em que hoje nós temos possibilidade de escutarmos os maiores pregadores do mundo, abrindo o nosso celular, abrindo o nosso computador, abrindo o nosso iPad. Nós temos condições de ouvirmos qualquer tipo de pregação, com qualquer título, em qualquer texto. Basta nós termos um aparelho digital em nossas mãos. Nós temos a possibilidade de comprarmos livros muito bons, seja em Kindle, seja físico, seja em PDF, tomara que não seja pirata, mas em PDF também. Nós temos a informação ao nosso dispor, mas mais do que nunca estivemos tão longe do conhecimento de Deus. Quanto mais informação temos ao nosso dispor, mais distantes estamos de Deus. Parece que a nossa geração tem caminhado como um pequeno monstro raquítico em seu corpo com a cabeça gigante. Muita teologia na cabeça e pouca teologia no coração. A verdadeira teologia, ela arde o coração, ela faz transformar a vida. Ela não esfria a fé de um crente, pelo contrário. A verdadeira teologia dobra os nossos joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando nós pensamos na palavra de Deus e no estudo da palavra de Deus, se você está estudando ela, ou se alguém está estudando ela e não está sendo transformado, está estudando errado. Está estudando errado. Mas veja o versículo de número 4. Depois de João dizer que felizes são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que praticam. João diz que esse livro é destinado às 7 igrejas que se encontram na Ásia. João saúda aquelas igrejas da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esta é uma referência ao nome do próprio Deus. Lá em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta em nome de quem iria Faraó, e ele diz a Moisés que o eu sou estava enviando o Senhor, Yahvé. Yahvé significa justamente isso, o eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então aquele que está falando com João é o mesmo que falou com Moisés, é o mesmo que falou com os profetas, é o mesmo Deus. Então diz o versículo 5 que da parte de Jesus, a fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Agora observe algumas coisas aqui. Veja só. Esse versículo nos mostra alguns atributos de Cristo importantíssimos, que nós não podemos passar por eles ignorando. Agora vá contando aí na sua Bíblia. Olhe para ela. E veja só. A palavra de Deus nos diz aí. Primeiro, que Jesus é chamado de fiel testemunha. Primeiro atributo. Certo? Depois o primogênito dos mortos, depois o soberano dos reis da terra, terceiro atributo, aquele que ama, o quarto atributo, pelo seu sangue nos libertou, o redentor, o quinto atributo, nos constituiu reinos e sacerdotes, o sexto atributo, e aquele que é digno, a ele a glória, o sétimo atributo. 7 atributos de Cristo. Ele é a fiel testemunha. Testemunha aqui está relacionado àquele que morre pela verdade. Ele morreu pela verdade da salvação. Ele morreu por nós. O texto nos diz aqui que ele é o primogênito dos mortos. Por que isso é importante? Porque esse atributo, nesse texto, está relacionado à sua vitória sobre a morte. E a vitória de Cristo sobre a morte é significativa para nós, porque é a nossa vitória sobre a morte. Ele é o primeiro que vence a morte. Ele é o primaz. Ele é o suficiente que vence a morte. E por causa da sua vitória, nós vencemos a morte. Deus é eterno. Nós temos imortalidade
por causa de Deus eterno que se torna homem e morre a nossa morte. Vou falar isso de novo. Deus eterno se torna homem e morre a nossa morte, para nos tornar imortais. Por que é tão importante que Deus se fizesse homem? Por que é tão importante que Deus encarnasse? Uma vez que o homem cai no jardim do Éden, ele se separa de Deus, e ele não pode mais voltar para o jardim. Vocês se lembram que um anjo foi colocado ali, um querubim, uma espada desembainhada, fazendo com que o homem não pudesse entrar mais. Aquilo era um sinônimo de juízo contra o pecado da humanidade. Então o homem por si mesmo não poderia vir mais a Deus. Então como voltaríamos a Deus? De uma única forma: se o próprio Deus se tornasse homem e nos levasse de volta para Ele. Foi isso que Jesus fez. Agora, você merece isso, cristão? Você merece isso? Que Deus desde toda a eternidade tenha te amado? Que Deus desde toda a eternidade tenha decidido amar você? Por que motivo Deus decidiu? Pelo motivo da soberania, porque não há nada em você, não há nada em mim, não há nada em nós que faça com que os olhares do Senhor sejam atraídos a nós. Mas há uma coisa hoje que atrai o olhar do Pai para nós: o Filho em nós, Jesus em nós, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Então diz João agora, o soberano dos reis da terra. Isso é muito significativo para nós. Porque ainda temos vários reis, ainda temos vários poderosos, como na época de João. João tinha sido exilado por causa das autoridades, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo impedida de adorar a Deus, os cristãos eram mortos, eram executados. A tradição histórica a respeito de João vai dizer que ele foi lançado num caldeirão de azeite fervente e não morreu, mas foi o único apóstolo que morreu de velhice, na ilha chamada Patmos. Mas todos os outros foram perseguidos. Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Todos os outros apóstolos foram mortos por serem testemunhas da fiel testemunha. E aí João vem na sua revelação e diz: Cristo é o soberano dos reis da terra. Os homens podem nos impedir de adorar a Deus no templo, mas nunca podem nos impedir de adorarmos a Deus em nosso coração. Eles não podem tirar Deus de nós. Cristãos estão sendo mortos nesse exato momento em países árabes. Enquanto nós estamos sentados adorando a Deus, mulheres cristãs estão sendo estupradas, crianças estão sendo assassinadas, pastores estão sendo sequestrados. Essa é a realidade dos países árabes. Cristãos estão sendo mortos, estão perdendo sua vida. Na verdade não estão perdendo, eles estão ganhando para sempre o que o Senhor lhes prometeu, a vida eterna. Então, João, quando nos diz que Ele é o soberano dos reis da terra, Ele está lembrando a igreja naquele período de tribulação, de dificuldade e de sofrimento, que Deus está governando todas as coisas. Meus irmãos, e o que é que João diz para nós hoje? Ele governa todas as coisas e continua governando todas as coisas. Deus continua sentado no seu trono. Está vendo todo esse caos? Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Problema com vacina, gente que não está recebendo vacina, porque estão jogando a vacina fora. Está vendo todo esse caos? Todo esse caos que causa revolta em nós, tristeza, insegurança, ansiedade, tanta coisa. Tudo isso para nós é uma confusão. Para Deus não é. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus. E talvez não, com certeza, você vem aqui hoje para ouvir isso da parte do Senhor. Eu estou no controle de todas as coisas. Nada está fora do lugar. Deus está dirigindo todas as coisas. Ele é o soberano dos reis da terra. Ou seja, não há ninguém acima dele. Então veja o que o texto continua nos dizendo aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino,
sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o mataram, aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então diz o texto: eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Você sabe por que Deus permite que nós passemos por sofrimentos e tribulações? Para que a gente não se esqueça de que a glória celestial não é aqui. Quando nós sofremos dores na carne, no corpo, nas emoções, nós devemos nos lembrar que com corpos glorificados isso nunca mais acontecerá. As dores que nós enfrentamos aqui devem nos lembrar de que lá isso não mais existirá. Deus tem uma pedagogia do sofrimento para nós, queridos. Deus nos ensina no sofrimento. A grande questão é: nós não viveremos sem sofrermos. Isso é um fato. Então a grande questão é a seguinte: como nós viveremos o sofrimento? John Piper dizia: não desperdice seu sofrimento. Você pode viver o sofrimento com Deus ou viver o sofrimento sem Deus. Você pode viver o sofrimento aprendendo e crescendo com Ele, ou murmurando, blasfemando, se afastando, ignorando Deus. Mas olhando para o texto, nós observamos que o próprio Senhor diz: eu sou Alfa e Ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Deus está dizendo: eu sou o início de tudo, e tudo está convergindo, ou tudo está sendo direcionado para um objetivo perfeito. Eu sou o Ômega. Ou seja, Deus é Alfa e Ômega e tudo que está no meio. Ele está dirigindo todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Então veja o versículo 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver o que falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares. Veja, os candeeiros são explicados no versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O texto está nos dizendo algo maravilhoso, irmãos, porque o texto está nos dizendo aqui: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. O texto está nos dizendo que Jesus está no meio da sua igreja. Qual era o contexto do povo que estava recebendo esse livro? Morte, perseguição, tribulação, sofrimento, incerteza, instabilidade. Esse era o contexto do povo no primeiro século. E o Senhor está dizendo àquele povo que Ele está no meio do povo. E que as estrelas e os candeeiros estão em suas mãos. De que a igreja não está sozinha. De que ela não caminha sozinha. E que o Senhor está presente com ela. Muitas vezes nós achamos que o Senhor não está conosco porque nós não estamos sentindo o Senhor. Veja só, preste atenção nisso. Não há uma promessa na Escritura que nós sempre sentiremos a presença do Senhor. Não existe essa promessa. Mas há uma promessa de Jesus que diz assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos prometeu que iríamos sentir sempre, mas Ele prometeu que estaria conosco sempre. Então, mesmo quando nós não estamos sentindo, Ele está lá. Mesmo quando não estamos vendo o seu trabalhar, Ele está lá.
Mesmo quando a coisa parece caótica, Ele está guiando todas as coisas, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não devemos esquecer que Deus cria o mundo do caos. Preste atenção, Deus não precisa de contexto. Deus não precisa de matéria-prima para fazer alguma coisa. Ele faz do nada. Do nada. Do caos ao cosmos. Caos significa desordem. Cosmos significa ordem. Diz a Escritura em Gênesis que o Espírito pairava sobre a face das águas. A atuação do Espírito ali era para trazer ordem à criação. Nossa vida pode estar um caos financeiramente, emocionalmente, familiarmente, espiritualmente. Mas o Espírito continua pairando, irmãos. O Espírito continua em nós. E a promessa continua de pé. Eu estou no meio de vocês. Agora veja algumas coisas aqui importantes nessa parte aqui que nós estamos lendo. Veja. Vestes talares. Vestido com vestes talares, versículo de número 13. Depois o texto nos diz: cabeça e cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, a voz como de muitas águas, a sua boca saía uma espada afiada, e no seu rosto brilhava como o sol. Mais uma vez, 7 atributos. Por que João está usando o número 7 para descrever Jesus? 7 igrejas, 7 atributos de Cristo como Rei, agora 7 atributos de Cristo como Salvador maravilhoso. João está mostrando que o operar de Cristo na vida da igreja é perfeito. A igreja não é perfeita, mas aquele que é Senhor da igreja é. E a obra que Ele opera na igreja é. O apóstolo Paulo já disse certa vez que Ele opera em nós o querer e o efetuar conforme a sua vontade. Veja alguns atributos aqui que Paulo menciona. As vestes talares significavam a sua realeza. Ele estava cingido com um cinto à altura do peito, um cinto de ouro. Isso falava da sua realeza. Seus cabelos brancos mostram a sua sabedoria, a sua eternidade. Brancos como a alva lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. A ideia do fogo aqui é que o fogo tudo penetra, perscruta, destrói, purifica. O apóstolo Paulo vai nos dizer que o fogo destrói a madeira, o feno e a palha, e não destrói o fogo, a prata e as pedras preciosas. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Essa semana eu li uma coisa interessante, que um autor de um livro dizia assim: é curioso que o ser humano tem vergonha de fazer algumas coisas na frente dos outros, coisas pecaminosas, mas não tem vergonha de fazer diante de Deus, quando está sozinho. Parece que nós esquecemos, nos nossos pecados secretos, que esse texto nos diz que os seus olhos são como chama de fogo, de que Ele contempla todas as coisas, de que Ele é santo, de que Ele é sábio, de que Ele é rei, e de que Ele governa todas as coisas, e tudo está nas suas mãos. Salmo 2 vai nos dizer que Ele rege as nações com vara de ferro, com cetro de ferro. O Salmo 2 vai nos dizer que Ele ri dos ímpios que zombam do Senhor. Os ímpios que zombam de Deus, é interessante isso no Salmo 2, porque quando chega um comediante desse, de um negócio desse do YouTube, que fala mal de Jesus, não sei o que mais lá, a gente só falta endoidar, né? Os evangélicos só faltam endoidar o cabeção. Salmo 2 diz: o Senhor ri deles, e o arco do Senhor está apontado para os seus rostos. A ideia de arco aí é a ideia de juízo.
Nós nos esquecemos, irmãos, de que nós servimos a um Deus glorioso. Veja, João estava tendo essa visão. Agora imagine você tendo essa visão. Imagine você diante dele. Aqueles cabelos brancos, aquele cinto de ouro. Imagine os olhos dele como fogo penetrando dentro de você. Olhando toda a sua alma, todas as suas intenções. Olhando todos os seus sentimentos, a sua espiritualidade. Olhando dentro de nós. Isso é desesperador, irmãos. É desesperador. Porque na nossa adoração pode haver vaidade. Na nossa piedade pode haver soberba. No nosso conhecimento bíblico pode ter orgulho. A nossa espiritualidade pode estar cheia, cercada, inundada de pecado e acharmos que estamos fazendo isso em nome de Deus e para Deus, quando na verdade tudo isso é madeira, feno e palha. E o olhar deste Senhor queima todas essas obras, que são obras mortas. Quando esse olhar penetra em nós, ele nos mostra quem realmente somos. Diz o texto sagrado que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A verdadeira adoração é despir-se diante de Deus. Deus não se impressiona com imagens religiosas. Deus não se impressiona com gestos religiosos. É claro que a sua palavra diz: ergam mãos santas, glorifiquem ao Senhor, cantem ao Senhor, mas o texto sagrado também diz: eles me honram com os lábios e o seu coração está longe de mim. Veja o que a palavra de Deus nos diz no livro do profeta Malaquias, que o povo, depois que volta do cativeiro, oferece ao Senhor animais doentes, mancos, aos governadores, aos políticos. O povo de Israel estava dando o melhor dos animais, a Deus tudo o que havia de pior. E os sacerdotes estavam aceitando tudo aquilo, porque os sacerdotes diziam assim: nós precisamos aceitar esses animais doentes, porque nós vivemos disso, nós comemos isso, então nós precisamos aceitar esses animais. O Senhor diz na sua palavra, no capítulo 1 de Malaquias: é melhor fechar as portas da igreja do que me oferecer uma adoração desse jeito. Está tudo errado aí, era isso que Deus estava dizendo. Está tudo errado aí. Olha o que vocês estão fazendo. Olha o tipo de oferta que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão me oferecendo. E aí, nós olhamos para Isaías, bem antes do cativeiro. O povo cultuava todo mundo direitinho. Jeito de crente, roupa de crente, voz de crente. Estava tudo certo. Deus fala através do profeta Isaías: o coração de vocês está longe de mim. A liturgia, Deus dizia através de Isaías, a liturgia está certa. Não tenho nada a criticar, ao contrário de Malaquias. A liturgia está certa, mas o coração está desviado. O coração está desviado. Para onde Deus está olhando? Para o nosso coração, irmãos. Para o nosso coração. Qual é a vida, qual é o crente que chama a atenção do Senhor? O crente com o coração quebrantado, que deseja o Senhor, que deseja a sua palavra, que deseja o seu espírito. Veja o versículo de número 15. Os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz, como voz de muitas águas. Se você já teve oportunidade, eu creio que já, de escutar o barulho do mar, imagine um mar revolto, com os ventos jogando as ondas. A ideia desse texto é essa: a voz de Cristo enche todas as coisas. Ela estronda, ela abala, ela sacode. Veja o que João está descrevendo, que Cristo, através desses atributos, ele penetra em todas as áreas da vida da igreja. Nos corações, nas mentes, nas almas.
Não há nenhum lugar em que ele não sonde, não há nenhum lugar onde ele não toque, não há um lugar que ele não tenha acesso. Não há nenhum lugar no nosso coração que Cristo não saiba a senha. Não saiba a senha. Ele sabe a senha de todos os e-mails que nós temos, de todas as redes sociais que nós temos, de tudo que nós pensamos. E a sua voz, que fala da sua palavra, da mensagem que chega até nós e vem para nos transformar. Então João diz no verso 16, tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada é a palavra. É a palavra dirigida à igreja. O seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Isso fala da sua glória. João estava diante desse ser glorioso, poderoso, e não se aguentou diante disso. João estava diante da maior visão que um ser humano pode ter, do Cristo supremo, glorificado, que os olhos não são dignos de ver, mas Deus permitiu que João visse. João estava diante dele. Então nós ouvimos aqui no versículo 17, o texto dizendo, quando vi, caí aos seus pés como o morto. Porque isso é importante, é significativo para nós. Primeiro que nós estamos falando do apóstolo João. Sim, aquele João que era pescador. Sim, aquele João que viu ele multiplicar peixes. Aquele João que viu ele multiplicar pães. Aquele João que deitava no seu ombro. Aquele João que viu ele transformar água em vinho. Aquele João que viu ele libertar uma mulher que há 18 anos estava aprisionada por Satanás. Aquele João que viu quando uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos tocou nele, ele parou no meio da multidão e disse, alguém me tocou. Saiu virtude de mim, alguém me tocou. João viu aquilo acontecer. João também viu quando ele mandou tirar da boca de um peixe o valor para pagar o imposto. João também viu quando muitas vezes ele estava ensinando à beira de um despenhadeiro, afirmando ser Deus, o Deus do Antigo Testamento, e os judeus pegavam em pedras para o apedrejar, e Cristo cegava a multidão, saía andando por meio de todo mundo, ninguém via. João viu isso. João também viu quando aqueles demônios pediram para entrar numa manada de porcos, e antes disso disseram a Jesus, por que você veio nos atormentar antes do tempo? João estava lembrando de tudo isso. João havia visto tudo isso. João também viu Jesus em pé, glorioso, transfigurado, com Elias e Moisés. João estava ali com Pedro e Tiago. Dormiu, é verdade. Mas ele estava. Eles disseram em uma ocasião, Senhor, vamos construir umas tendas aqui, fica todo mundo aqui, está tudo na paz. João viu isso, irmãos. João viu Jesus sendo preso. João viu antes disso Jesus molhando pão e dando ao traidor. Disse, a quem eu molhar o bocado e der, esse é o que me trairá. João viu Jesus no caminho para o Gólgota. João viu quando ele não aguentou mais levar aquela trave e Simão Cireneu o ajuda. João viu quando o carrasco deitou em cima daquela trave e bateu o martelo nos seus punhos. João viu quando aquela cruz é erguida e Jesus está ali nu, envergonhado, humilhado, com a coroa de espinhos na cabeça, o sangue jorrando pela sua face, pendurado 6 horas naquela cruz. João viu quando tiraram seu corpo, depois de o furar com uma lança e sair sangue e água, e o levarem para a sepultura. João viu que o túmulo estava lacrado, porque eles tinham medo de que roubassem o corpo dele, depois dissessem que ele ressuscitou, e botaram uma guarnição lá. João ouviu
As mulheres dizendo: ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está mais lá. João viu quando Jesus aparece para todos os discípulos, fala com eles durante 40 dias. João viu tudo aquilo. Então agora, quando ele vê aquele Cristo glorioso, não mais desfigurado, não mais envergonhado, não mais abandonado, porque todos os discípulos abandonaram, só João ficou ali com as mulheres. João viu aquele que foi morto e reviveu. E agora João cai como morto, diante daquela visão gloriosa, do Cristo glorioso. Como você está diante desse Cristo hoje? Como está a sua vida diante desse Cristo glorioso hoje? Que é o soberano sobre todas as coisas, que é fiel testemunha, que promete a você a vida eterna, que constitui você como rei sacerdote, aquele que tem o domínio pelos séculos dos séculos, aquele que o seu olhar penetra dentro de você, aquele que a sua palavra sonda você, denuncia os seus pecados, mas também consola a sua alma, lhe trazendo perdão, redenção e restauração. Como você está hoje diante desse Cristo glorioso? João caiu, e nós? Permanecemos de pé diante dessa glória, irmãos? Diante de tamanha visão, João cai como morto. Então o Senhor, com a sua mão direita, toca no ombro de João e diz a ele: não tenha medo de mim. Não tenha medo de mim. Você entende isso? A visão é aterrorizante, irmãos. É gloriosa. Moisés teve visão semelhante, né? Mas Jesus diz a ele: não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu governo tudo. Esse é o nosso Salvador. Aí a pergunta: dá para confiar nele ou não, irmãos? Dá para confiar em alguém que diz: eu sou o soberano dos reis da terra, eu tenho domínio sobre todas as coisas, eu mando no inferno? E por que a gente não confia? E por que a gente não confia? E por que a gente duvida? E por que a gente falha em crer, em esperar o seu agir, a sua ação? Porque a gente duvida que Ele está realmente controlando todas as coisas. Porque a gente se aflige, porque a gente fica ansioso, porque a gente acha que a gente não vai ter o que comer, não vai ter o que vestir, agora vem pandemia, todo mundo parado sem trabalhar. Quando foi que Ele abandonou você em mais de um ano? Dentro desta pandemia, quando foi que Ele abandonou você? Jesus disse no Evangelho: olhe para os pássaros, olhe para as flores. Os pássaros não trabalham e eu sustento eles. As flores não trabalham para se vestir e eu visto elas. E vocês, homens de pequena fé? Por que a gente não se lembra disso? Se lembre lá que quando Jesus diz isso, Ele está dizendo assim: tire o olhar deste caso e olhe para os pássaros. Tire o olhar deste caso e olhe para as flores. Se afaste. Tire o foco disso aqui. Ansiedade é justamente isso, né? A gente foca e reduz toda a realidade àquilo. Se aquilo não estiver bem, nada para nós estará bem. Então o que é que Jesus nos ensina? Tira o olhar disso e olha ao redor. E veja como eu tenho sustentado todas as coisas. Como eu tenho sustentado as aves, como eu tenho sustentado as flores.
Olhe ao redor e veja como eu trabalho. Salmo 104 diz isso. Agora, se lembre de uma coisa. Jesus diz lá: a sua vida é mais importante do que a sua roupa. A sua vida é mais importante do que a comida. E eu não lhe dei a vida? E por que eu não vou lhe dar a roupa e a comida? É a este Cristo que nós servimos. A este Cristo glorioso. Então, irmãos, ele nos diz: escreva, João, estas coisas. As coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois destas. Como esta passagem nos ensina sobre graça, sobre reino, sobre governo de Deus, sobre nós como discípulos nesse reino, como reis nesse reino, como sacerdotes neste reino. Esta palavra nos ensina muito de que a nossa caminhada nesta terra não está baseada em coisas visíveis, não está baseada em possibilidades, não está baseada nos contextos que se apresentam. Mais do que nunca a gente aprendeu que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai ter culto, não vai ter culto, vai ter conferência, não vai ter conferência. Vai ter confraternização, não vai ter confraternização. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Esse texto nos ensina, irmãos, que venha o que vier, o Senhor está governando. E nós estamos de caminho à eternidade. Veja que nós, como eu disse no início, já estamos na eternidade. Não estamos na eternidade consumada, mas nós já temos vida eterna. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos encerrar com isso. Vamos ler o versículo 17 em diante. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, ele é eterno, Cristo é eterno, e ele sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. O que é que diz aí? Todas as coisas. Aonde? Quer na terra, quer nos céus. Como assim? Nos céus. Como é que ele reconcilia todas as coisas com ele nos céus? Veja que Paulo está trabalhando aqui com Gênesis. Ele está fazendo uma releitura de Gênesis e uma aplicação da obra salvadora de Cristo em relação à criação, mas agora à nova criação. Quando Paulo fala de céus e terra, Paulo está falando do cosmos, do universo. Quando o texto de Gênesis nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico não existe a palavra universo. Então, céus e terra eram um sinônimo para universo, para todas as coisas. É o que Paulo está dizendo aqui, que a morte de Cristo reconcilia com o Pai todas as coisas. Que a morte dele tem um alcance para toda a criação. Obviamente, nem todos serão salvos em termos humanos. Mas a obra redentora dele trará uma restauração completa sobre toda a criação. E tudo está caminhando para essa consumação. Então, o versículo de número 21 nos diz: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Fomos reconciliados com Deus
por meio de Jesus, e fomos reconciliados uns com os outros por meio de Jesus. Isso é comunhão, isso é igreja, isso é possível caminhar para a eternidade com a igreja. Ninguém vai para a eternidade só. A caminhada cristã não é só. A caminhada cristã é com a igreja. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu poder que nos sustenta. Mostra-te a nós assim, glorioso como tu és. Revela-te a nós assim, poderoso, soberano, magnífico. Ó Senhor, mas diga também aos nossos corações, como voz de muitas águas, não tenham medo, não temam. Eu estive morto e revivi. Tu, Senhor, habita entre os castiçais, andas no meio dos castiçais. Tu governas tudo e todos, soberanos dos reis da terra. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de ti, ó Cristo Redentor, poderoso. Nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém.